Aprenda o seu lugar, sua velha estúpida. Essas foram as últimas palavras que escutei antes de sentir meus cabelos serem arrancados com tanta força que achei que meu couro cabeludo iria se soltar. Meu genro, Evandro, me arrastou pelo corredor como se eu fosse um saco de lixo. Meus joelhos bateram no piso frio de cerâmica. Senti o gosto de sangue na boca. Ele me jogou dentro de um quartinho no fundo da casa. Um cômodo sem janelas, que antes guardava caixas velhas e ferramentas enferrujadas. A porta se fechou com um estrondo seco. Escutei a chave girar na fechadura. Fiquei ali no chão, tremendo, não de medo, mas de raiva. Eu me chamo Esther Pimenta, tenho 60 anos, e por quase 2 anos permiti que minha própria filha e o marido dela me transformassem em prisioneira dentro da minha própria casa. Mas naquela noite, trancada naquele quarto escuro que cheirava a mofo e abandono, com o lábio partido e o orgulho destruído, tirei do meu sutiã algo que eles jamais souberam que eu tinha, um celular secreto. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava uma mensagem, apenas um endereço e só mais 3 palavras: preciso de ajuda urgente. Enviei para um velho conhecido. 25 minutos depois, escutei as sirenes. E naquele momento, Isadora e Evandro descobriram com quem tinham se metido. Mas para entender como cheguei àquele quarto escuro com o cabelo bagunçado e o coração em pedaços, preciso voltar ao começo, ao dia em que tudo parecia perfeito, ao dia em que eu ainda acreditava que minha filha me amava. Às vezes, confiamos demais em quem não devemos. Você também já se decepcionou com alguém que amava? Conte-me a sua história nos comentários. Quero ler você. Há 3 anos, minha vida era completamente diferente. Eu morava sozinha em uma casa modesta, mas digna, no bairro de Vila Olímpia, em São Paulo. Uma casa de 2 andares com um pequeno jardim, onde eu cultivava jasmins e primaveras. Pelas manhãs, o aroma do cafezinho coado se misturava ao canto dos pássaros. Eu tinha minha rotina, minhas amigas da feira, meus passeios no parque aos domingos. Trabalhei por 35 anos como secretária executiva em um escritório de advocacia renomado. Não foi uma vida de luxo, mas foi uma vida honesta. Quando meu marido, Roberto, morreu há 10 anos de um infarto fulminante, eu fiquei sozinha. Isadora já estava casada, já tinha sua própria família, ou era o que eu pensava. Minha aposentadoria não era milionária, mas era suficiente. R$ 3.500 por mês, uma quantia modesta, porém digna, que me permitia viver sem pedir nada a ninguém. Eu pagava minhas contas, comprava meus mantimentos e até me dava ao luxo de convidar Isadora e seus 2 filhos para almoçar a cada 15 dias. Lembro-me desses almoços com uma clareza que dói. Eu preparava feijoada, o prato favorito de Isadora desde criança. Punha a mesa com a toalha bordada que minha mãe me deu de presente. Meus netos, Samuel e Vitória, corriam pelo jardim enquanto eu preparava sucos naturais de frutas. Isadora chegava com um sorriso, me abraçava e dizia: "Está com um cheiro delicioso, mãe. Ninguém cozinha como você." Evandro sempre chegava atrasado, sempre com a testa franzida, sempre com o celular na mão. No início, pensei que era só estresse do trabalho. Isadora tinha me dito que ele tinha um negócio de autopeças, que as coisas estavam difíceis, que essa economia não ajudava. Eu concordava, servia mais feijoada e me calava quando ele levantava a voz para dizer a Isadora que a comida estava muito condimentada ou que as crianças faziam muito barulho. "É o jeito dele, mãe", Isadora me dizia depois para desculpá-lo. "Você sabe como os homens ficam quando estão sob pressão." E eu me calava, sempre fui daquelas que se calam. Mas houve um momento em que Isadora começou a me visitar com mais frequência, não só aos domingos. De repente, ela aparecia durante a semana, sempre com alguma desculpa. "Mãe, estava passando por aqui e quis te cumprimentar." "Mãe, as crianças queriam te ver." "Mãe, tem um cafezinho?" No começo, fiquei feliz. Pensei que minha filha finalmente entendia o valor de passar tempo com a mãe. Pensei que a vida a tinha ensinado que a família é a única coisa que importa. Quão ingênua eu fui. As visitas sempre terminavam da mesma forma. Tomávamos café, falávamos de trivialidades e, então, quase como se fosse casual, Isadora deixava escapar uma pergunta. "Mãe,
E como vão os seus gastos? Mãe, a sua aposentadoria é suficiente? Mãe, se um dia precisar de ajuda, você sabe que pode contar comigo, não é? Eu sorria para ela. Dizia que estava bem, que não precisava de nada, mas Isadora insistia. É que eu me preocupo com você, mãe. Você está sozinha. E se algo acontecer? E se você ficar doente e não tiver dinheiro para os remédios? Essas palavras ficavam flutuando no ar como fumaça. E embora eu as afastasse, dizendo a mim mesma que estava perfeitamente bem, algo dentro de mim começou a se sentir desconfortável. Foi em uma dessas visitas que vi o celular de Isadora vibrar sobre a mesa. Ela o pegou rapidamente, rápido demais. Vi o nome na tela antes que ela o virasse. Evandro, não atenda na frente dela. Meu coração deu um salto. Isadora se levantou da mesa. Desculpe, mãe, é do trabalho. Volto em um instante. Ela foi para o jardim, fechou a porta de vidro de correr, mas eu podia vê-la através do vidro. Eu a vi caminhar de um lado para o outro. Eu a vi gesticular. Eu a vi olhar para a cozinha, para onde eu estava, com uma expressão que não soube decifrar. Quando ela voltou, seu sorriso era forçado. Mãe, disse, sentando-se de novo na minha frente. Evandro e eu estivemos pensando. Você aqui sozinha, nesta casa tão grande, e nós naquele apartamento tão pequeno com as crianças. Você não acha que seria melhor? Que seria mais lógico morarmos todos juntos? Senti um peso no estômago. Morar juntos, repeti. Sim, mãe, pense bem. Você nos ajudaria com as crianças. Nós cuidaríamos de você. Seria perfeito como uma família de verdade. Eu não gostei de algo no tom de voz dela. Algo na forma como ela pronunciou família de verdade soou vazio. Mas Isadora era minha única filha, e eu, aos meus 60 anos, estava cansada de ficar sozinha. Deixe-me pensar, eu disse. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na minha cadeira de balanço, olhando pela janela para o jardim escuro. As primaveras balançavam com o vento. A lua cheia iluminava os vasos de barro. E pela primeira vez em muito tempo senti medo. Não de estar sozinha, mas de não estar mais. 3 semanas depois, Isadora e Evandro se mudaram para minha casa. Trouxeram seus móveis, trouxeram suas caixas, trouxeram seu barulho. E desde o primeiro dia, senti que a casa não era mais minha. Evandro andava pelos corredores como se fosse o dono. Mexia nas minhas coisas sem perguntar. Mudava o canal da televisão, mesmo que eu estivesse assistindo. Abriu a despensa e reclamou que não havia comida de verdade. Só essas porcariadas de velha, disse, jogando fora meus biscoitos de maisena e minha aveia. Isadora apenas ria. Não ligue para ele, mãe. Você sabe como ele é. Mas eu não sabia como ele era, porque o Evandro que eu conhecia nos almoços de família era calado, distante. Este Evandro era invasivo, grosseiro, territorial. E minha filha o deixava fazer. O primeiro sinal de verdade veio 2 meses depois que eles se mudaram. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã quando Isadora entrou com um envelope pardo. Mãe, preciso que você assine isso. Ela colocou o envelope sobre a mesa. O que é? Perguntei, secando as mãos no avental. São só uns papéis para atualizar seu plano de saúde. Por precaução. Sabe, na sua idade é importante ter tudo em ordem. Algo em seu olhar evitava o meu. Abri o envelope. Havia vários documentos. Letras pequenas, termos legais que eu não entendia completamente. E o que é isso de procuração? Perguntei, apontando para uma das folhas. Isadora ficou tensa. É só para que eu possa te ajudar com burocracia se algo acontecer, mãe. Nada grave, é rotina. Mas meu instinto dizia que não era rotina. Deixe-me ler com calma, eu disse, fechando o envelope. A expressão de Isadora mudou. Por apenas 1 segundo vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Irritação. Como quiser, mãe, disse, saindo da cozinha. Naquela noite, guardei o envelope sem assinar na gaveta da minha cômoda e pela primeira vez desde que tinha 12 anos, desde que meu pai me ensinou a me cuidar, fiz algo que não contei a ninguém. Fui ao shopping, entrei em uma loja de eletrônicos e comprei um celular básico com um chip pré-pago. Não sabia por que estava fazendo isso, só sabia que precisava. Guardei-o no fundo do meu armário, embrulhado em um lenço velho, e continuei vivendo como se tudo estivesse bem, mas nada mais estava bem.
Enquanto conto tudo isso, penso em onde você estará me escutando. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Os meses seguintes foram uma lenta agonia disfarçada de normalidade. Isadora parou de me perguntar sobre os papéis da procuração, mas eu sabia que ela não tinha esquecido. Eu via isso na forma como ela me observava quando eu checava minha correspondência. Eu via isso na forma como ela entrava no meu quarto sem bater, como se estivesse procurando algo. Evandro, por sua vez, se tornou cada vez mais presente em casa e mais ausente no trabalho. Seu suposto negócio de autopeças parecia não existir. Ele acordava tarde, passava horas na frente da televisão, gritava quando as crianças faziam barulho e sempre me olhava com aquele desprezo mal disfarçado. Já fez a comida, Esther? Ele me dizia. Nunca Dona Esther, nunca sogra. Apenas Esther, como se eu fosse a empregada dele. Um dia, ousei corrigi-lo. Eu gostaria que você me chamasse com mais respeito, Evandro. Ele soltou uma gargalhada. Respeito? Você está morando debaixo do meu teto, comendo da minha comida, usando a minha luz, a minha água, e você me pede respeito? Fiquei congelada. Esta casa é minha, eu disse com a voz mais firme que pude. Por enquanto, ele respondeu e saiu da cozinha. Por enquanto. Essas duas palavras ficaram comigo como uma farpa cravada no peito. O que ele quis dizer com por enquanto? Naquela noite, quando Isadora e Evandro saíram para deixar as crianças na casa da outra avó, revirei minha escrivaninha. A gaveta onde eu guardava meus documentos importantes, a escritura da casa, certidões de nascimento, meu testamento, tudo estava lá. Mas algo estava fora do lugar. Os papéis estavam bagunçados, como se alguém os tivesse tirado às pressas e os tivesse colocado de volta sem cuidado. Eu sempre os organizava cronologicamente, sempre os deixava alinhados em suas pastas. Alguém tinha bisbilhotado minhas coisas. Senti um nó na garganta. Fechei a gaveta e naquele momento tomei uma decisão. No dia seguinte, sem dizer nada a Isadora, saí cedo de casa, peguei um táxi e fui ao banco. O gerente que me atendeu era o mesmo de sempre, o Sr. Ferreira, um homem de uns 50 anos que sempre me tratava com amabilidade. Bom dia, Dona Esther. Em que posso ajudá-la? Preciso revisar minha conta, eu disse. E quero saber se mais alguém tem acesso a ela. O Sr. Ferreira digitou no computador, franziu a testa. Sua conta está em seu nome apenas. Ninguém mais tem acesso. Há algum problema? Não, menti. Só queria ter certeza. Deseja adicionar algum beneficiário? Algum familiar? Não, respondi rapidamente. Na verdade, quero que ninguém possa fazer movimentações sem a minha presença física aqui no banco. É possível? O Sr. Ferreira concordou. Claro, podemos colocar uma restrição de segurança. Qualquer movimentação superior a R$ 500 exigirá sua assinatura e seu documento de identidade no caixa. Faça isso, por favor. Assinei os documentos necessários e, quando saí do banco, respirei um pouco mais aliviada. Mas essa tranquilidade durou pouco. 2 semanas depois, chegou o primeiro dia do depósito da minha aposentadoria. Era dia 3 do mês, sempre chegava no dia 3. R$ 3.500 exatos. Naquela manhã, depois do café da manhã, Isadora se aproximou de mim com uma xícara de café na mão. Mãe, a sua aposentadoria já chegou, não é? Assenti. Perfeito. Preciso que você me dê R$ 1.500. Olhei para ela sem entender. Para quê? Para a despensa, mãe, para as contas de consumo, para os gastos da casa. Você mora aqui, é o justo. Havia algo lógico em suas palavras, mas também algo incorreto. Eu compro minha própria despensa, eu disse, e as contas sempre fui eu quem paguei. Mas agora somos mais pessoas, mãe. Gasta-se mais luz, mais água, mais gás. E Evandro não está trabalhando agora. As coisas estão difíceis. Aí estava a verdade. Evandro não trabalhava. E agora eles queriam que eu sustentasse toda a família. Isadora, minha aposentadoria não dá para todos. Mal dá para mim. Minha filha colocou a xícara sobre a mesa com um golpe seco. Não acredito que você seja tão egoísta, mãe. Estamos cuidando de você, estamos te dando companhia e você não pode nos ajudar com um pouco de dinheiro? Não é um pouco de dinheiro, Isadora. São R$ 1.500. É quase a metade da minha aposentadoria.
E daí? Em que você gasta isso? Em que, mãe? Aqui você não paga mais aluguel. Aqui você não paga quase nada. Você é uma ingrata. As palavras me doeram mais do que qualquer agressão física. Ingrata. Minha própria filha me chamou de ingrata na minha própria casa. Vou pensar, eu disse, apenas para encerrar a conversa. Isadora se levantou da mesa e saiu da cozinha sem se despedir. Naquela tarde, quando fui à feira, senti uma opressão no peito que mal me deixava respirar. Caminhei entre as barracas de frutas e verduras, como em automático. Comprei tomates, comprei cebolas, comprei o mínimo, e quando voltei para casa, Evandro estava sentado na minha poltrona favorita, minha cadeira de balanço, aquela que meu marido Roberto me deu de presente no nosso 20º aniversário. Precisamos conversar, ele me disse, sem sequer olhar para mim. Deixei as sacolas da feira na mesa da cozinha. Sobre o quê? Sobre dinheiro. Isadora me contou que você não quer cooperar com os gastos. Não é que eu não queira, é que eu não posso. Evandro se levantou da cadeira de balanço, caminhou até mim, parou na minha frente com os braços cruzados. Olha, Esther, as coisas são assim. Você mora aqui porque nós permitimos. Esta casa é grande, custa para manter. E você tem uma aposentadoria que você não ganhou sozinha, porque seu marido também contribuiu. Então, essa aposentadoria também pertence a Isadora. Fiquei sem palavras. Minha aposentadoria é minha, consegui dizer. Sua aposentadoria é da família, e aqui a família somos todos. Então, todo mês você vai dar R$ 1.500 para a casa. Não é negociável. E se eu não quiser? Evandro sorriu. Foi um sorriso frio, calculista. Então você vai ter que procurar outro lugar para morar. E na sua idade, com o preço de um aluguel, boa sorte. Ele se virou e saiu da cozinha. Eu fiquei ali em pé, com as mãos tremendo. Por enquanto. Essas 2 palavras ficaram. Naquela noite, eu não jantei, não consegui. Me tranquei no meu quarto e me sentei na cama. Olhei ao redor. As paredes que eu mesma pintei de cor pêssego, a cômoda que comprei com meu primeiro salário, as fotografias de Roberto, de Isadora criança, dos meus pais, tudo o que eu tinha construído, tudo o que eu tinha cuidado, e agora estavam tirando de mim. Abri o armário, peguei o lenço velho do fundo e desembrulhei o celular secreto. Eu o liguei. Tinha bateria. E naquele momento, embora eu ainda não soubesse o que faria, eu soube que aquele pequeno aparelho seria a minha salvação. Salvei um número, um só número. Um velho conhecido que eu não via há anos, alguém que me devia um favor, alguém em quem eu podia confiar. Não liguei, ainda não. Mas saber que eu podia me deu um pouco de força. 3 dias depois, Isadora entrou no meu quarto sem bater. Eu estava dobrando roupas. Mãe, preciso do seu cartão do banco. Levantei a vista. Meu cartão? Sim, eu vou ao supermercado. Preciso comprar mantimentos. Me dê o cartão e a sua senha. Isadora, eu vou com você. Eu compro meus mantimentos, como sempre. Não, mãe, agora não. Agora eu cuido de tudo. É mais fácil assim. Me dê o cartão. Não. A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse detê-la. Isadora apertou os olhos. Como assim não? Eu não vou te dar o meu cartão. Por que não? Você não confia em mim? Na sua própria filha? Não é isso, Isadora. É que esse cartão é meu. É a minha aposentadoria e eu que cuido dela. Minha filha cruzou os braços. Ela tinha a mesma expressão de Evandro. Aquela mistura de desprezo e frieza. Tudo bem, mãe, não me dê. Mas então não espere que eu continue cuidando de você. E saiu do meu quarto batendo a porta. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Isadora parou de falar comigo. Evandro me ignorava completamente. Até as crianças, Samuel e Vitória, pareciam ter recebido instruções para se manterem afastadas de mim. Eu comia sozinha, via televisão sozinha, caminhava pela minha própria casa como um fantasma. E toda noite, antes de dormir, eu pegava o celular secreto, olhava para ele e pensava: ainda não, ainda não. Mas logo, uma tarde, quando saí para regar as plantas do jardim, encontrei algo que me gelou o sangue. Minhas primaveras, minhas lindas primaveras que eu havia cuidado por anos, estavam arrancadas. Alguém as tinha arrancado pela raiz e as jogado no lixo. Entrei em casa tremendo. Quem arrancou as minhas plantas? Evandro estava na sala assistindo à televisão.
Ele disse sem se virar para me ver. Estavam atrapalhando. Quero colocar uma churrasqueira ali para fazer churrasco. Essas plantas tinham 10 anos, eram minhas. Esta casa é de todos, Esther. Agora, supere isso. Senti que algo dentro de mim se quebrava, mas não chorei. Não mais, porque naquele momento eu entendi algo muito claro. Isso não era uma família, isso era uma invasão. E eu precisava de um plano. Ainda me pergunto se fiz o certo ao ficar calada por tanto tempo. E você? Alguma vez permitiu algo por medo de ficar sozinha? Durante as semanas seguintes, tentei me convencer de que as coisas melhorariam. Acordei mais cedo para preparar o café da manhã antes que Evandro acordasse. Limpei a casa de cima a baixo, sem que ninguém me pedisse. Cozinhei os pratos favoritos de Isadora, esperando que isso amolecesse o coração dela. Mas nada funcionou. Isadora continuava distante, Evandro continuava invasivo, e eu continuava me sentindo uma estranha na minha própria casa. No dia em que completei 61 anos, acordei com uma pequena esperança. Pensei que talvez Isadora se lembrasse, que talvez haveria um bolo, um parabéns, alguma coisa. Me arrumei com mais cuidado do que o habitual. Coloquei um vestido cor de vinho que Roberto tinha me dado há anos. Penteei-me, me maquiei levemente. Desci para a cozinha, esperando encontrar minha família reunida, mas a cozinha estava vazia. Isadora e Evandro tinham saído cedo. Deixaram os pratos sujos do café da manhã na pia, as cadeiras fora do lugar, as migalhas de pão sobre a mesa. Passei o dia todo sozinha. Ninguém ligou. Ninguém apareceu. Às 8 da noite, quando Isadora finalmente voltou com as crianças, eu estava sentada na sala assistindo a um filme antigo na televisão. "Oi, mãe", disse Isadora, nem sequer olhando para mim. "Oi, filha." Esperei. Talvez ela tivesse esquecido. Talvez ela se lembrasse a qualquer momento. Mas Isadora subiu as escadas com as crianças e fechou a porta do quarto. Fiquei ali na sala com o coração apertado e pela primeira vez desde que Roberto morreu, chorei. Chorei em silêncio para que ninguém me escutasse, para que ninguém soubesse que minha própria filha havia esquecido meu aniversário. Naquela noite, antes de me deitar, peguei o celular secreto. Olhei o número salvo, o único contato que eu tinha ali. Meus dedos ficaram sobre o teclado. Ainda não. Eu disse a mim mesma. Será que eu ainda posso consertar isso? Mas no fundo, eu sabia que nada se consertaria. 2 semanas depois, chegou o depósito seguinte da minha aposentadoria. R$3.500, como sempre. Naquela manhã, depois do café da manhã, Evandro se sentou na minha frente, na mesa da cozinha. "Esté, precisamos conversar." Deixei minha xícara de café sobre a mesa. "Sobre o quê?" "Sobre a sua aposentadoria. Já chegou, não é?" Assenti. "Bom, então me dê R$2.000. Fiquei gelada. "Você disse que eram 1.500. "Sim, bom, as coisas ficaram mais caras. As crianças precisam de material escolar. Temos que pagar a luz, o gás, o telefone. 2.000. "Evandro, eu não posso te dar R$2.000. Eu preciso desse dinheiro para os meus remédios, para as minhas coisas. Os seus remédios não custam tanto. Pare de se fazer de vítima e me dê o dinheiro." "Não." A palavra saiu firme, mais firme do que eu esperava. Evandro se levantou da cadeira, caminhou até mim, inclinou-se sobre a mesa, aproximando o rosto do meu. "Sabe de uma coisa, Esther? Estou cansado dos seus caprichos. Estou cansado do seu egoísmo. Aqui todos contribuem, menos você. Evandro, esta é a minha casa, minha aposentadoria, e eu decido o que fazer com o meu dinheiro." Ele soltou uma risada seca. "Sua casa, sua aposentadoria, seu dinheiro. Sabe o que acontece com as velhas teimosas como você? Elas acabam sozinhas, acabam abandonadas em uma casa de repouso. É isso que você quer?" Senti um arrepio percorrer minhas costas. "Você está me ameaçando." "Não estou te ameaçando, estou te dizendo a verdade. Se você não quer cooperar com esta família, então você não faz parte desta família, e as pessoas que não fazem parte da família sobram." Ele se endireitou, me deu as costas e, antes de sair da cozinha, parou no batente da porta. "Você tem até amanhã para me dar esses R$2.000 ou começo a procurar casas de repouso." E saiu. Fiquei sentada na cozinha tremendo, não de medo, mas de raiva. Mas mais do que raiva, sentia algo pior, impotência.
Porque por mais que eu quisesse expulsá-los da minha casa, por mais que eu quisesse gritar para que fossem embora, eu sabia que não era tão fácil. Eram minha filha, meus netos e eu, apesar de tudo, ainda os amava. Naquela tarde, quando Isadora chegou da rua, eu a esperei na sala. Isadora, preciso falar com você. Minha filha tirou os sapatos e se jogou no sofá. O que foi, mãe? Evandro me pediu R$ 2.000 da minha aposentadoria e me ameaçou de me internar em uma casa de repouso se eu não der. Esperei alguma reação. Esperei que Isadora ficasse indignada, que defendesse a mãe, que dissesse ao marido que ele tinha ido longe demais. Mas Isadora apenas suspirou. Ah, mãe, Evandro não te ameaçou, ele só está estressado. As coisas estão muito difíceis para nós. Difíceis? E para mim, não? Esta é a minha casa, Isadora. Minha aposentadoria. Não posso sustentar uma família inteira. Não estamos te pedindo para sustentar a família inteira. Só para cooperar. Só para ser justa. Justa? Justa com quem? Com o homem que arrancou as minhas plantas? Com o homem que me desrespeita todos os dias? Isadora se levantou. Já estou cansada dessa conversa, mãe. Você sempre é a vítima. Você sempre reclama. Sabe de uma coisa? Evandro tem razão. Você é egoísta. Sempre foi. As palavras me atingiram como pedras. Isadora, não! Não, mãe. Me deixe terminar. A minha vida inteira foi assim. Quando o papai morreu, você só pensou em você, na sua dor, na sua solidão. Nunca pensou que eu também o tinha perdido, que eu também estava sofrendo. Isso não é verdade. Sim, é. E agora que finalmente tenho uma família e preciso de ajuda, você me vira as costas. Você me nega a única coisa que eu te peço. Eu não estou te negando nada, Isadora. Só estou dizendo que não posso te dar R$ 2.000 todo mês. É demais. Então me dê R$ 1.000, alguma coisa, mas pare de se fazer de mártir. Eu a olhei, realmente a olhei, e não reconheci a mulher na minha frente. Aquela não era minha filha. Aquela não era a menina que eu criei. Aquela não era a pequena Isadora que me abraçava e dizia: "Eu te amo, mamãe", antes de dormir. Aquela mulher tinha os olhos frios de Evandro. Tinha a mesma dureza dele. "Tudo bem", eu disse derrotada. "Eu te darei R$ 1.000 este mês." Isadora assentiu. "Obrigada, mãe. Eu sabia que você ia entrar em razão." E subiu as escadas sem se despedir. No dia seguinte, fui ao banco, retirei R$ 1.000 em dinheiro, coloquei-os em um envelope e entreguei a Isadora. Ela nem sequer me agradeceu, apenas pegou o envelope e o guardou na bolsa. Naquela noite, revisei meu extrato. Sobraram R$ 1.500. Eu tinha que pagar a conta de luz, R$ 400, o gás, R$ 150, o telefone, R$ 180 e meus medicamentos para pressão, R$ 450. E os meus mantimentos, fiz as contas várias vezes. Não ia ser suficiente, e ainda faltavam 20 dias para o próximo depósito. Os dias seguintes foram de tensão constante. Isadora e Evandro agiam como se tudo estivesse bem, como se eu não tivesse acabado de lhes dar R$ 1.000, como se eu não estivesse lutando para chegar ao fim do mês. Uma tarde, quando fui ao supermercado, tive que devolver várias coisas para a prateleira porque o dinheiro não era suficiente. A caixa me olhou com pena quando pedi para que ela retirasse o queijo, o presunto e o frango. "Tem certeza, senhora?" "Sim, minha filha, tenho certeza." Voltei para casa só com o básico: feijão, arroz, tomate, cebola, farinha. Naquela noite, Evandro zombou do meu jantar. "Feijão de novo, Esther? Não tem imaginação?" Eu não respondi, apenas comi em silêncio. No dia seguinte, quando eu estava arrumando meu quarto, encontrei algo estranho. Meu porta-joias estava aberto. Eu sempre o mantinha fechado. Sempre. Eu o revirei com o coração acelerado. Faltava algo, meus brincos de ouro, aqueles que Roberto me deu de presente no nosso 15º aniversário. Os únicos brincos de valor que eu tinha haviam desaparecido. Desci as escadas correndo. "Isadora, Isadora!" Minha filha saiu da cozinha. "O que foi, mãe? Por que você está gritando?" meus brincos de ouro. Você os viu?" Isadora deu de ombros.
Não, mãe, não sei de que brincos você está falando. Os brincos que seu pai me deu, que sempre ficam no meu porta-joias, desapareceram. Bom, não sei, mãe. Talvez você tenha perdido. Você sabe que não tem mais uma memória tão boa. Fiquei gelada. Eu não os perdi. Alguém pegou. Isadora me olhou com fastio. Você está me acusando de alguma coisa? Eu não disse isso. Mas está insinuando. Você acha que eu roubei seus brincos? Eu só estou perguntando se você os viu. Não, mãe, eu não os vi, e eu acho muito feio você ficar acusando a sua própria família de roubo. Ela se virou e saiu. Eu fiquei ali no meio da sala, me sentindo mais sozinha do que nunca. Subi para o meu quarto, fechei a porta com a chave e chorei. Chorei pelos brincos, chorei pelo dinheiro, chorei pela minha dignidade, mas acima de tudo chorei porque finalmente entendi algo. Eu não estava perdendo minhas coisas por descuido, estavam me roubando. E quando peguei o celular secreto naquela noite, não pensei mais, ainda não. Pensei, em breve, muito em breve. Enquanto conto tudo isso, penso em onde você estará me escutando. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. No mês seguinte, minha aposentadoria chegou como sempre, R$ 3.500. Mas desta vez, algo era diferente. Desta vez, eu estava preparada. Fui ao banco no mesmo dia do depósito. Cheguei cedo, antes que as lojas do centro abrissem. Sentei-me no banco da entrada e esperei. Quando o Sr. Ferreira chegou, ele me cumprimentou com sua amabilidade de sempre. Bom dia, Dona Esther. Que cedo por aqui. Bom dia. Preciso falar com o senhor. É importante. Ele me levou para sua mesa. Fechou a porta do escritório. O que está acontecendo? Respirei fundo. Preciso que o senhor me explique uma coisa. Se alguém quisesse sacar dinheiro da minha conta sem que eu estivesse presente, conseguiria fazer isso? O Sr. Ferreira franziu a testa. Não, Dona Esther. Como eu lhe expliquei há alguns meses, colocamos restrições na sua conta. Qualquer movimentação exige a sua presença física e o seu documento de identidade. Por que a senhora pergunta? Tem alguma suspeita? Sim, eu acho que a minha família está tentando acessar o meu dinheiro. O Sr. Ferreira assentiu lentamente. Eu entendo. Infelizmente, é algo mais comum do que se pensa. Familiares que se aproveitam de idosos. Alguém lhe pediu o seu cartão ou a sua senha? Sim, minha filha. E a senhora deu? Não. Bom, mantenha assim. E se me permite um conselho pessoal, considere abrir uma conta poupança secreta, uma que só a senhora conheça, para emergências. As palavras dele me deram uma ideia. Posso fazer isso agora? Claro! 30 minutos depois, saí do banco com um novo cartão de débito, uma conta poupança completamente independente da minha aposentadoria. Eu tinha transferido R$ 1.000 para essa conta, um dinheiro que ninguém sabia que existia. Guardei o cartão no lugar mais seguro que me ocorreu, dentro de uma caixa de aveia na despensa do meu quarto. Ninguém procuraria ali. Quando voltei para casa, Evandro estava me esperando na sala. Onde você estava? Fui ao banco. Ao banco? Para quê? Para sacar dinheiro. Evandro estendeu a mão. Me dê R$ 1.500. 1.500. No mês passado combinamos 1.000. As coisas mudaram. As crianças precisam de uniformes novos. Me dê 1.500. Senti o sangue ferver. Eu não vou te dar R$ 1.500, Evandro. Sua expressão se endureceu. Como assim não? Eu já te dei R$ 1.000 no mês passado. Não posso continuar te dando mais. Evandro se levantou do sofá, caminhou até mim com passos lentos e calculados. Escute bem, velha. Você não decide nada nesta casa. Quem manda aqui sou eu. E se eu te digo para me dar R$ 1.500, você me dá. Esta é a minha casa, eu disse, embora minha voz tremesse. E você não manda em nada aqui. Por um momento pensei que ele ia me bater. Vi a raiva nos olhos dele. Vi como ele fechava os punhos, mas então Isadora apareceu na escada. O que está acontecendo aqui? Sua mãe não quer cooperar, disse Evandro, sem tirar os olhos de mim. Isadora desceu as escadas, colocou-se ao lado do marido, os dois na minha frente. Mãe, me dê o dinheiro, agora. Eu não posso continuar dando dinheiro a vocês todo mês. Minha aposentadoria não é suficiente. Então, venda alguma coisa. Fiquei sem fôlego. Para vender alguma coisa? Sim, mãe. Esta casa está cheia de coisas velhas que você não usa. Venda a baixela de porcelana da sua avó. Venda os quadros, venda o que for, mas consiga o dinheiro. Isadora, aquela baixela é da minha mãe. É a única coisa que me resta dela.
E daí? Vai deixar sua família passar necessidade por causa de um prato velho? Eu não podia acreditar no que estava escutando. Vocês não estão passando necessidade. Evandro simplesmente não quer trabalhar. O golpe veio tão rápido que eu não o vi chegar. Evandro me deu um tapa. Não foi forte, não me derrubou no chão, mas o impacto emocional foi devastador. Levei a mão ao rosto, senti a ardência. Senti as lágrimas brotando. Evandro! Gritou Isadora, mas ela não gritou por indignação, gritou por medo de que eu fizesse algo. Evandro apontou o dedo para mim. Da próxima vez que você me desrespeitar, não será só um tapa, entendeu? E subiu as escadas. Fiquei ali em pé, com o rosto ardendo e o coração despedaçado. Isadora olhou para mim. Por um segundo, apenas um segundo, eu vi algo nos olhos dela. Culpa, arrependimento. Mas então ela desviou o olhar. Você não devia ter provocado ele, mãe. E seguiu o marido escada acima. Fiquei sozinha na sala e naquele momento algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Subi para o meu quarto, fechei a porta com a chave, peguei o celular secreto. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia escrever. Olá, sou Esther. Você se lembra de mim? Preciso do seu conselho. É urgente. Eu o enviei. 3 minutos depois, a resposta chegou. Claro que me lembro de você, Esther. O que está acontecendo? Você está bem? Comecei a chorar enquanto escrevia. Não estou bem. Preciso de ajuda. Diga-me o que você precisa, o que for. Por enquanto, só preciso saber que posso contar com você. Pode, sempre pôde. Me avise quando estiver pronta para conversar. Estarei aqui. Guardei o celular, limpei minhas lágrimas e pela primeira vez em meses, senti que não estava completamente sozinha. Os dias seguintes foram de um silêncio tenso. Evandro não voltou a me pedir dinheiro, mas sua presença era cada vez mais agressiva. Ele batia portas, gritava com as crianças, olhava para as minhas coisas com um desprezo que me gelava o sangue. Uma tarde, quando saí para comprar pão, voltei e encontrei meu quarto aberto. Entrei com o coração acelerado. Tudo estava revirado. Minhas gavetas abertas, minhas roupas jogadas na cama, meu porta-joias virado. Eles estavam procurando por algo. Verifiquei rapidamente. A caixa de aveia continuava no lugar. O cartão secreto estava a salvo. O celular secreto também, mas minha aliança de casamento havia desaparecido. O anel que Roberto colocou no meu dedo há 42 anos. O anel que eu nunca tirei, nem mesmo quando ele morreu. O anel que eu só tirava para tomar banho e que guardava em uma caixinha de veludo. Havia desaparecido. Desci as escadas furiosa. Evandro! Isadora! Eu os encontrei na cozinha. Quem entrou no meu quarto? Isadora levantou a vista do celular. Do que você está falando? Meu quarto está revirado. Alguém entrou e minha aliança de casamento desapareceu. Evandro deu de ombros. Eu não fui. Eu também não, mãe, disse Isadora. Talvez você tenha perdido. Eu não perdi. Me roubaram e eu sei que foram vocês. Evandro se levantou da cadeira. Cuidado com o que você diz, Esther. Ou o quê? Vai me bater de novo? Se for necessário. Isadora se levantou. Chega, vocês dois. Mãe, ninguém te roubou nada. Você está paranoica, está inventando coisas. Eu não estou inventando nada. Primeiro foram meus brincos, agora é minha aliança. O que vem a seguir? Vão vender a minha casa inteira enquanto eu durmo? Isadora soltou uma risada seca. Não seja ridícula. Mas algo no olhar dela me confirmou o que eu já sabia. Eles tinham minha aliança e a tinham vendido. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada na cama olhando para o teto, pensando em tudo o que eu tinha perdido. Meus brincos, minha aliança, minha dignidade, minha paz e, o pior de tudo, minha filha. Porque a mulher que morava na minha casa não era mais Isadora, era uma estranha com o rosto dela. No dia seguinte, decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Fui a um cartório, pedi ao tabelião para me explicar como funcionavam as heranças, como funcionavam os testamentos, o que acontecia se alguém te roubasse. O tabelião, um homem de uns 60 anos com óculos grossos, me escutou com atenção. Senhora, se a senhora suspeita que seus familiares estão a despojando de seus bens, pode tomar medidas legais, pode deserdá-los,
pode proteger o seu patrimônio. Como? Primeiro, precisamos documentar tudo: cada roubo, cada ameaça, cada agressão. Segundo, precisamos de testemunhas. Há alguém que possa atestar o que a senhora está vivendo? Pensei nas minhas vizinhas, na dona Regina, que morava na casa ao lado, no seu Arthur, que vendia bolo de fubá na esquina, mas eu tinha vergonha de contar a eles. Não, menti. O tabelião assentiu. Então será mais difícil, mas não impossível. A senhora tem algum documento que comprove que a casa é sua? Sim, a escritura. Bom, guarde-a em um lugar seguro, um lugar onde eles não possam encontrá-la. E se a situação ficar perigosa, chame a polícia. Saí do cartório com uma mistura de alívio e terror. Alívio porque eu sabia que havia opções. Terror porque eu sabia que usar essas opções significava perder minha família para sempre. Naquela tarde, quando voltei para casa, encontrei Isadora me esperando na sala. Mãe, onde você estava? Saí para caminhar. Para caminhar? Aonde? No parque. Isadora apertou os olhos. Só no parque? Sim, Isadora, só no parque. Por que você está me interrogando? Porque Evandro te viu saindo de um cartório. Senti que o chão se abria debaixo dos meus pés. Estavam me seguindo? Nós não estávamos te seguindo. Evandro estava passando por lá e te viu. O que você estava fazendo em um cartório, mãe? Pensei rápido. Eu estava perguntando sobre meu testamento. Quero atualizá-lo. Atualizá-lo por quê? Porque sou uma mulher de 61 anos e Isadora. É normal que eu queira ter minhas coisas em ordem. Isadora cruzou os braços. E o que você vai colocar nesse testamento? Olhei diretamente nos olhos dela. Isso é problema meu. Minha filha apertou a mandíbula. Tudo bem, mãe. Guarde seus segredos. Mas eu te aviso uma coisa. Se você está pensando em me deserdar, você vai se arrepender. Você está me ameaçando? Não, estou te avisando. E saiu da sala. Naquela noite, guardei a escritura da casa em um envelope pardo. Eu a escondi dentro de uma Bíblia antiga que ninguém abria. Coloquei a Bíblia na prateleira mais alta do meu armário, atrás de umas caixas de sapatos, e peguei o celular secreto. Escrevi outra mensagem. Acho que em breve vou precisar da sua ajuda de verdade. Você ainda está por perto? A resposta chegou em segundos. Estou aqui, diga-me o que você precisa e quando precisa. Em breve eu te aviso. Guardei o celular e pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha um plano para sair disso, um plano para recuperar a minha vida. Mas antes que eu pudesse executá-lo, as coisas ficaram muito piores. 3 dias depois, chegou o cobrador de luz. Ele bateu na porta. Eu abri. Bom dia, senhora. Eu vim entregar a conta de luz. Ele me entregou o papel. Eu o abri. R$ 1.600. Fiquei gelada. Deve haver um erro. Minha conta nunca passa de R$ 400. Não há erro, senhora. Houve um consumo excessivo neste bimestre. Mas isso é impossível. O cobrador deu de ombros. É o que o medidor marca. Se tiver alguma dúvida, pode ligar para a companhia. Ele foi embora. Eu fiquei ali com a conta na mão, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Entrei em casa, fui direto para a sala onde Evandro estava assistindo à televisão. O que é isto? Eu disse, mostrando-lhe a conta. Ele nem sequer olhou para mim. A conta de luz. R$ 1.600, Evandro. O que vocês fizeram? Deixaram todas as luzes acesas 24 horas? Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Esta conta está inflacionada e eu sei que foi de propósito. Vocês estão tentando me quebrar financeiramente para que eu lhes dê mais dinheiro. Evandro finalmente olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso frio e calculista que eu já conhecia. Pague a conta, Esther. Ou vão cortar a nossa luz. E se cortarem a luz, as crianças não vão conseguir fazer o dever de casa. Você quer isso? Isso é culpa sua. Prove. Eu não pude provar porque não tinha provas. Eu só tinha uma conta impossível e a certeza de que eles estavam me destruindo lentamente. Naquela noite, peguei o celular secreto pela última vez antes que tudo explodisse. Escrevi uma mensagem longa. Contei tudo. O dinheiro, as ameaças, os roubos, o tapa, a conta inflacionada. E terminei com uma pergunta. O que eu faço? Não aguento mais. A resposta chegou 1 hora depois. Esther, o que você está vivendo é violência patrimonial e abuso familiar. Você pode denunciá-los. Eu posso te ajudar, mas preciso que me diga.
Você está pronta para dar esse passo? Porque uma vez que você comece, não há volta. Li a mensagem várias vezes. Eu estava pronta? Eu estava pronta para denunciar minha própria filha? Eu estava pronta para perder meus netos? Eu estava pronta para ficar completamente sozinha? Eu não sabia, mas eu sabia uma coisa: não podia continuar vivendo assim. Escrevi uma última resposta naquela noite. Ainda não estou pronta, mas em breve estarei. Obrigada por estar aí. Guardei o celular, apaguei a luz e me preparei para o que viria, porque eu sentia nos meus ossos que algo terrível estava para acontecer. E eu estava certa. O que aconteceu 3 dias depois mudou tudo. Era sexta-feira à tarde. Eu estava na cozinha preparando sopa de legumes. As crianças, Samuel e Vitória, brincavam no quintal. Isadora tinha saído para a feira e Evandro estava no quarto dele assistindo à televisão. Ou era o que eu pensava. Quando subi para o meu quarto para pegar um casaco, porque estava começando a esfriar, escutei vozes. Elas vinham do quarto de Isadora e Evandro. A porta estava entreaberta. Normalmente, eu não paro para escutar conversas alheias, mas algo no tom de voz de Evandro me fez ficar imóvel no corredor. Eu te digo que já está quase pronto, dizia Evandro. Você tem certeza? Respondeu outra voz. Não era Isadora, era um homem. Aproximei-me com cuidado, encostei minhas costas na parede e escutei. Sim, compadre, a velha já está praticamente falida. Já tiramos uns 6.000 reais nestes 2 meses, e ainda faltam as joias, alguns móveis que podemos vender e o mais importante, a casa. E ela já assinou a procuração? Não, ela teimou com isso, mas não importa, eu tenho outro plano. Qual? Eu vou fazer com que ela pareça mentalmente incapaz. Eu vou documentar que ela está senil, que se esquece das coisas, que diz que está sendo roubada quando ela mesma perde. Eu já tenho um caderno com anotações. Quando eu tiver o suficiente, eu a levo a um médico que me deve um favor e consigo um atestado de incapacidade mental. O outro homem soltou uma risada. Você é um canalha, Evandro. Negócios são negócios, compadre. Essa casa vale uns 750 mil reais. Está em uma área que está sendo revalorizada. Se eu conseguir que Isadora herde tudo e depois convencer minha sogra a passar a casa para o nome de Isadora, podemos vender e dividir o dinheiro. E a Isadora sabe de tudo isso? Houve um silêncio. Isadora sabe o que precisa saber. Ela pensa que estamos apenas economizando um pouco de dinheiro até o meu negócio decolar. Ela não sabe que eu já vendi os brincos e a aliança dela. Não sabe que estou inflando as contas para tirar mais dinheiro dela. E definitivamente não sabe que eu pretendo vender esta casa assim que for legalmente possível. E se a velha se der conta? Ela não vai se dar conta. E se der, já será tarde demais. Além do mais, a quem ela vai contar? Ela não tem amigos, não tem família. Está sozinha, completamente sozinha. Senti minhas pernas tremerem. Afastei-me da porta com cuidado. Desci as escadas sem fazer barulho. Entrei no meu quarto, fechei a porta com a chave e me deixei cair na cama. Eu não conseguia respirar. Tudo era mentira. Tudo era uma armadilha. Evandro nunca teve a intenção de conviver como família. Nunca teve a intenção de cuidar de mim. Desde o início, desde o primeiro dia em que se mudou para minha casa, seu único objetivo era me despojar de tudo. E o pior de tudo, Isadora sabia. Talvez não soubesse os detalhes, talvez não soubesse sobre as joias vendidas ou as contas inflacionadas, mas ela sabia que estavam me usando. Sabia que estavam me roubando e não fez nada para impedir. Fiquei deitada na cama olhando para o teto, sentindo meu mundo desmoronar. Pensei em Roberto, no que ele diria se estivesse vivo, em como ele me protegeria, em como ele expulsaria Evandro da casa aos pontapés. Mas Roberto não estava, e eu estava sozinha, completamente sozinha. Peguei o celular secreto. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia escrever. Preciso te ver urgente. Descobri algo grave. A resposta chegou em 2 minutos. Onde? Quando? Amanhã, na cafeteria do parque, às 10 da manhã. Estarei lá. Você está em perigo agora? Eu não sei, mas estou com medo. Se você sentir que está em perigo imediato, me ligue para o número que eu te dei. Não importa a hora. De acordo? De acordo. Guardei o celular e naquela noite não consegui dormir.
Cada barulho me assustava, cada passo no corredor me fazia pensar que vinham atrás de mim. Cada estalo da casa me fazia imaginar o pior. Às 3 da madrugada, escutei alguém tentando abrir a porta do meu quarto. A maçaneta se moveu uma vez, 2 vezes, depois silêncio. Fiquei congelada na cama sem ousar respirar. Minutos depois, escutei passos se afastando. No dia seguinte, acordei com olheiras e o coração acelerado. Esperei Isadora e Evandro saírem. Eles tinham dito às crianças que as levariam para a casa da outra avó. Assim que eles saíram, eu me arrumei rapidamente, peguei minha bolsa e saí de casa. Caminhei rápido em direção ao parque. Sentia que alguém me seguia, embora, quando eu olhava para trás, não havia ninguém. Cheguei à cafeteria às 10 em ponto, e lá estava ele. Comandante Júlio Rocha. Nós havíamos nos conhecido há 20 anos, quando eu trabalhava no escritório de advocacia. Ele era um jovem policial que vinha apresentar relatórios. Eu o ajudei em um caso complicado, dando-lhe acesso a documentos que ele precisava. Desde então, mantivemos uma amizade respeitosa. Com o tempo, Júlio ascendeu, tornou-se comandante, e agora era o chefe de polícia do setor. Ele me viu entrar e se levantou da mesa, me cumprimentou com um abraço. Esther, há anos que não nos víamos. Eu sei, Júlio. Obrigada por ter vindo. Nós nos sentamos. Ele pediu 2 cafés e eu lhe contei tudo desde o início, desde o dia em que Isadora me convenceu a morarem juntos, desde a primeira vez que me pediram dinheiro, desde os roubos, desde o tapa, desde a conta inflacionada. E, finalmente, eu lhe contei o que escutei ontem. O plano de Evandro, o atestado de incapacidade mental, a venda da casa. Júlio me escutou em silêncio. O rosto dele foi ficando mais sério a cada detalhe. Quando terminei, ele pousou a xícara de café sobre a mesa. Esther, o que você está me descrevendo é um crime grave. É violência patrimonial, é fraude. E se eles conseguirem fazer você assinar algo sob coação ou sob o pretexto de incapacidade mental, também será esbulho. Eu sei, mas eu não tenho provas, Júlio. Eu só tenho a minha palavra. Sua palavra é suficiente para começar, mas precisamos documentar tudo. Você tem contas, mensagens, algo que demonstre o que estão fazendo com você? Pensei rápido. Eu tenho a conta de luz inflacionada. Eu tenho o extrato do meu banco, onde se vê que eu tenho retirado dinheiro constantemente. E tenho isto. Peguei meu celular pessoal, mostrei a ele as mensagens que Isadora tinha me enviado pedindo dinheiro. Não eram muitas, mas eram alguma coisa. Júlio as revisou. Isso ajuda, mas precisamos de mais. Precisamos de provas concretas das ameaças, dos roubos. Como? Você consegue gravar conversas? Fiquei gelada. Gravá-los? Sim. Se Evandro voltar a te ameaçar ou a te pedir dinheiro, grave-o com o seu celular sem que ele perceba. Eu não sei se consigo. Júlio pôs a mão sobre a minha. Esther, eu entendo que você tem medo. Eu entendo que é a sua filha. Mas o que estão fazendo com você é um crime. E se não fizermos algo agora, eles vão acabar por te despojar de tudo, incluindo a sua casa. Ele tinha razão, eu sabia. Mas a ideia de gravar minha própria filha, de reunir provas contra ela, partia meu coração. Preciso pensar, eu disse. Júlio assentiu. Tudo bem, leve o seu tempo, mas não muito. Quanto mais tempo passar, mais difícil será reverter o dano. E se Evandro conseguir aquele atestado de incapacidade mental... Ele não terminou a frase, não foi necessário. Nós nos despedimos com outro abraço. Tenha meu número na descagem rápida, disse Júlio antes de sair. Se algo acontecer, se você sentir que está em perigo, me ligue. Eu chego em minutos. Assenti e voltei para casa com o coração pesado. Quando cheguei, Isadora e Evandro já tinham voltado. Estavam na sala, discutindo em voz baixa. Assim que me viram entrar, ficaram calados. Oi, mãe, disse Isadora com um sorriso forçado. Onde você estava? Fui caminhar no parque. No parque? Sozinha? Sim, Isadora, sozinha. Algum problema? Evandro me olhou com desconfiança. Com quem você conversou no parque? Senti um arrepio. Como você sabe que eu conversei com alguém? Eu te vi, disse Evandro. Eu te vi entrando na cafeteria. Com quem você estava? Fiquei gelada. Ele tinha me seguido? Com uma amiga. Menti. Uma amiga do trabalho de anos atrás. Que amiga? Evandro, eu não tenho que te dar explicações.
Ele se levantou do sofá. Sim, você tem que me dar, porque você está agindo muito estranho ultimamente, saindo escondida, guardando segredos. Eu não estou guardando segredos. Está? Sim, e eu sei que você está tramando algo. Tramando algo? Do que você está falando? Evandro caminhou até mim. Parou a centímetros do meu rosto. Eu te vi saindo do cartório na semana passada. Eu te vi no parque hoje. Eu sei que você está procurando ajuda. Eu sei que você quer nos expulsar daqui. Esta casa é minha, Evandro. Eu posso expulsar vocês quando eu quiser. Ele sorriu. Aquele sorriso que já me dava pesadelos. Você não pode, porque eu tenho direitos como inquilino, porque Isadora é sua filha, e porque, se você tentar algo, eu vou provar que você está louca, que você está senil, que você não está em condições de tomar decisões. Aí estava a ameaça, que eu escutei ontem, a mesma ameaça, agora dita na minha cara. Eu não estou louca. Isso nós vamos ver. Isadora se levantou. Evandro, chega! Mas a voz dela não tinha força, não tinha convicção. Evandro me deu as costas. Cuide-se, Esther, porque você está brincando com fogo. E subiu as escadas. Isadora olhou para mim. Por um momento vi minha filha, a verdadeira Isadora, a menina que eu criei. Vi culpa nos olhos dela, vi arrependimento, mas então ela abaixou o olhar. Você devia ter mais cuidado, mãe. E me deixou sozinha na sala. Subi para o meu quarto, fechei a porta com a chave, peguei o celular secreto e escrevi uma mensagem para Júlio. Ele me ameaçou. Ele disse que vai provar que estou louca, que vai tirar tudo de mim. Preciso de ajuda. A resposta chegou imediatamente. Comece a gravar tudo, cada conversa, cada ameaça, e mantenha esse celular bem escondido. Eu vou falar com um juiz conhecido meu. Vamos preparar uma ordem de proteção preventiva, mas preciso de provas. Eu farei. E Esther, se a situação ficar violenta, não hesite em me ligar dia ou noite. De acordo. De acordo. Guardei o celular. Naquela noite, quando todos dormiam, desci para a cozinha. Eu precisava de água, precisava de ar. E foi ali, na cozinha escura, que eu vi algo que me gelou o sangue. Sobre a mesa havia uma pasta com o logotipo de uma clínica psiquiátrica. Abri com as mãos trêmulas. Dentro havia documentos, formulários e uma carta dirigida a um médico. Prezado Dr. Guedes, escrevo para solicitar uma avaliação psiquiátrica para minha sogra, a senhora Esther Pimenta, de 61 anos. Nos últimos meses, notamos uma deterioração cognitiva considerável. Ela se esquece de onde coloca as coisas e depois nos acusa de roubá-la. Tem episódios de paranoia. Acha que estamos a vigiando ou perseguindo. Seu comportamento se tornou errático e imprevisível. Anexo um registro de incidentes que documentei nos últimos 2 meses. Solicito uma avaliação completa para determinar se é necessário iniciar um processo de interdição por incapacidade mental. Atenciosamente, Evandro Antunes. Minhas mãos tremiam tanto que o papel estava caindo. Ele já tinha feito. Ele já tinha iniciado o processo. Ele já tinha fabricado provas de que eu estava louca. E aquele registro de incidentes que ele mencionava era o caderno de que ele falou ao telefone, um caderno cheio de mentiras. Peguei meu celular pessoal com as mãos trêmulas, tirei fotos de todos os documentos, da carta, dos formulários e guardei tudo exatamente como estava. Subi para o meu quarto e enviei as fotos para Júlio pelo celular secreto. A resposta dele chegou em minutos. Isso é ouro, Esther. É prova de tentativa de fraude. Amanhã de manhã eu vou falar com um juiz. Vamos parar com isso. O que eu faço enquanto isso? Haja normalmente. Não deixe que eles saibam que você encontrou isso e fique alerta. Se Evandro suspeitar que você descobriu o plano dele, ele pode ficar violento. Tudo bem, Esther. Aguente mais um pouco. Já estamos quase terminando com isso. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei acordada, sentada na minha cama, com o celular secreto em uma mão e a fotografia de Roberto na outra. Ajude-me, amor, sussurrei. Ajude-me a sair disso. E enquanto a noite avançava, enquanto eu escutava os sons da casa dormindo, eu soube que o fim estava se aproximando. Um fim que seria doloroso, um fim que seria necessário, mas um fim, afinal, porque eu não podia mais continuar vivendo assim. Eu não podia mais continuar sendo prisioneira na minha própria casa. E, embora me doesse a alma, embora me despedaçasse o coração, eu sabia o que tinha que fazer.
Eu sabia que tinha que lutar, mesmo que essa luta significasse perder minha filha para sempre. Ainda me pergunto se fiz o certo. E você? O que teria feito no meu lugar? Os 2 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu tive que agir como se nada tivesse acontecido, como se não soubesse do plano, como se não tivesse visto os documentos, como se meu mundo não estivesse desmoronando. Júlio me ligou no celular secreto na segunda-feira de manhã. Esther, eu já falei com o juiz. Ele está disposto a te escutar, mas precisa que você apresente uma denúncia formal e precisa que você tenha mais provas das ameaças verbais. Que tipo de provas? Gravações, vídeos, testemunhas, algo que demonstre que Evandro te ameaçou diretamente. Júlio, se eu começar a gravar conversas, ele vai perceber. Ele não precisa perceber. Use o seu celular, deixe-o gravando no seu bolso ou na mesa, como se tivesse deixado ali por acidente. Respirei fundo. Tudo bem, eu vou tentar. E Esther, tenha muito cuidado. Se Evandro suspeitar de algo, a situação pode escalar. Mantenha seu celular pessoal sempre com você. Se sentir perigo, me ligue imediatamente para o número de emergência que eu te dei. Eu farei. Naquela tarde, quando Evandro chegou da rua, eu estava na cozinha preparando o jantar. Ele entrou como sempre, com aquela atitude de dono de tudo. Esther, preciso falar com você. Deixei a faca sobre a tábua de cortar. Sobre o quê? Sobre dinheiro. A sua aposentadoria deste mês já chegou, não é? Sim, bom. Preciso de R$ 2.000. Senti o sangue ferver, mas me contive. Peguei meu celular pessoal do bolso do avental, coloquei-o sobre a mesa da cozinha com a tela virada para baixo, como se o tivesse deixado ali sem querer. Mas antes ativei o gravador de voz. Evandro, eu já te dei dinheiro nos últimos meses. Eu não posso continuar te dando mais. Eu não estou te pedindo permissão. Eu estou te dizendo o que você vai fazer. E se eu me recusar? Evandro se aproximou de mim. O rosto dele estava lá centímetros do meu. Se você se recusar, as coisas vão ficar muito feias para você, velha, muito feias. Você está me ameaçando. Eu estou te advertindo. Aqui as coisas são feitas do meu jeito e se você não gosta, pode ir embora. Mas esta casa fica conosco. Esta casa é minha, Evandro. Está no meu nome. Ele sorriu. Aquele sorriso que já me dava náuseas. Por enquanto. Mas não por muito tempo. Eu já conversei com um médico. Eu já tenho documentada a sua loucura. Em algumas semanas, eu vou ter um atestado que diz que você não está em condições de tomar decisões, e então Isadora vai assumir o controle de tudo, incluindo esta casa. Eu não estou louca. É o que todos os loucos dizem. Ele se virou para sair, mas antes de chegar à porta, parou. Ah, e mais uma coisa, não saia mais sem nos avisar. Não volte a ter reuniões secretas com ninguém, porque nós estamos te vigiando. E se você tentar procurar ajuda de novo, eu vou te trancar no seu quarto e ninguém vai te encontrar. Ele saiu da cozinha. Eu fiquei ali tremendo. Peguei meu celular, interrompi a gravação, escutei. Estava perfeita. Cada palavra, cada ameaça, tudo tinha sido gravado. Naquela noite, enviei o áudio para Júlio pelo celular secreto. A resposta dele foi imediata. Isto é exatamente o que precisávamos. Amanhã eu vou falar com o juiz. Com isso e as fotos dos documentos, podemos conseguir uma ordem de restrição e começar o processo legal contra Evandro. Você está pronta? Olhei para a tela do celular. Eu estava pronta. Eu estava pronta para destruir minha família. Eu estava pronta para ver minha filha me odiando. Eu estava pronta para ficar completamente sozinha? Escrevi uma só palavra. Sim. Bom, amanhã à tarde eu vou precisar que você venha para apresentar a denúncia formal. Você pode sair de casa sem que eles suspeitem? Eu vou dar um jeito. Perfeito. Eu te espero amanhã às 3 da tarde na delegacia. E Esther, aguente mais um pouco. Já estamos quase terminando. Guardei o celular e naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi um pouco melhor porque eu sabia que havia esperança. No dia seguinte, terça-feira, esperei Isadora sair com as crianças para fazer umas compras. Evandro estava no quarto dele assistindo à televisão. Eu me arrumei rapidamente, peguei minha bolsa e saí de casa. Caminhei rápido em direção à avenida principal. Peguei um táxi.
Para a delegacia de polícia, por favor. O taxista assentiu. 20 minutos depois, eu estava na frente da mesa de Júlio. Ele me recebeu com um abraço. Você veio? Bom, sente-se. Eu me sentei. Júlio pegou vários documentos. Este é o formulário de denúncia. Vamos acusar Evandro de violência patrimonial, ameaças, esbulho e tentativa de fraude. Com as gravações e as fotos dos documentos, nós temos um caso sólido. Comecei a preencher o formulário. Com cada linha que eu escrevia, eu sentia que estava cavando o túmulo do meu relacionamento com minha filha. Mas eu não parei, porque eu não podia mais continuar vivendo assim. Quando terminei, Júlio revisou tudo. Perfeito. Agora eu vou pedir ao juiz que emita uma ordem de restrição temporária contra Evandro. Isso significa que ele não poderá se aproximar de você. A polícia vai notificá-lo nas próximas horas. E o que vai acontecer com Isadora? Júlio me olhou com tristeza. Esther, se Isadora esteve envolvida no roubo da sua aposentadoria ou no plano de Evandro, ela também pode enfrentar acusações. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar em Evandro. Ela também me ameaçou. Pensei em todas as vezes que Isadora me pediu dinheiro. Em todas as vezes que me chamou de egoísta. Em todas as vezes que olhou para o outro lado quando Evandro me desrespeitava. Não diretamente, mas ela foi cúmplice. Júlio assentiu. Eu entendo. Vamos passo a passo. Primeiro, tiramos Evandro da sua casa. Depois, vemos o que fazemos com Isadora. Assinei a denúncia. Júlio me acompanhou até a porta. Esther, em algumas horas nós vamos até a sua casa para notificar Evandro. Eu preciso que quando chegarmos, você esteja preparada. Ele pode ficar violento, pode gritar, pode tentar te intimidar, mas nós vamos estar lá para te proteger. E se Isadora me odiar? Júlio pôs a mão no meu ombro. Pode ser que ela te odeie agora, mas um dia, quando ela entender o que aquele homem estava fazendo, ela vai te agradecer. E se ela não agradecer, pelo menos você estará a salvo. Voltei para casa em outro táxi. Quando cheguei, Isadora já tinha voltado. Estava na cozinha preparando o almoço. Oi, mãe. Onde você estava? Fui ao médico. Ao médico? Você está doente. Só um check-up de rotina. Menti com tanta naturalidade que me surpreendi. Isadora não disse mais nada, mas eu soube que ela não acreditou em mim. Às 5 da tarde, escutei as sirenes. Meu coração começou a bater descontroladamente. 2 viaturas estacionaram em frente à minha casa. Júlio desceu de uma delas, acompanhado de 3 policiais. Evandro saiu correndo do quarto. Que diabos está acontecendo? Por que tem polícia aqui? Isadora saiu da cozinha. Mãe, o que está acontecendo? Eu não disse nada. Júlio bateu na porta. Evandro abriu. Quem é você? Comandante Júlio Rocha. O senhor é Evandro Antunes? Sim, o que você quer? Eu tenho uma ordem de restrição contra o senhor. O senhor foi acusado de violência patrimonial, ameaças, esbulho e tentativa de fraude contra a senhora Esther Pimenta. O senhor tem que desocupar esta propriedade imediatamente. O rosto de Evandro ficou vermelho. O quê? Isso é loucura! Não é loucura, senhor. É uma ordem judicial. O senhor tem 30 minutos para pegar seus pertences pessoais e abandonar a propriedade. Evandro se virou para mim. Foi você? Você fez isso? Eu não respondi. Isadora se aproximou. Mãe, o que você fez? Finalmente eu falei. O que eu devia ter feito há meses. Me proteger. Evandro caminhou em minha direção. Júlio se interpôs imediatamente. Mais um passo e eu o prendo por desacato. Evandro apertou os punhos. Isso não vai ficar assim, sua velha estúpida. Você vai se arrepender. O senhor já me escutou, senhor Antunes. Qualquer ameaça adicional será documentada. Agora, pegue suas coisas. Evandro subiu as escadas furioso. Isadora ficou ali, olhando para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era só raiva, era ódio. Como você pôde fazer isso com a sua própria família, mãe? Isadora, ele estava te usando. Estava usando a nós duas. Ele vendeu minhas joias, inflou as contas. Planejava me tirar a minha casa, me fazendo passar por louca. Isso não é verdade. Peguei meu celular, coloquei a gravação e Isadora escutou a voz do marido, cada palavra, cada ameaça. Quando terminou, ela estava com lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de raiva.
Você o provocou. Você o obrigou a fazer isso com o seu egoísmo. Isadora, não! Não, mãe, eu não quero te escutar. Você escolheu a polícia em vez da sua própria família. Você escolheu o seu dinheiro em vez dos seus netos. Eu não escolhi nada. Evandro me obrigou. Evandro desceu as escadas com 2 malas. Vamos, Isadora. Minha filha olhou para ele. Aonde nós vamos? Para a casa do meu irmão, por enquanto. Isadora subiu correndo as escadas. Começou a arrumar as coisas às pressas. Eu me aproximei de Júlio. Eu não quero que eles levem as crianças. Júlio balançou a cabeça. Esther são seus netos, mas Isadora é a mãe. Nós não podemos impedi-la de levá-los, a menos que haja uma ordem judicial que autorize. E isso leva tempo. E se eu nunca mais os vir? Então você terá que lutar por esse direito, mas primeiro você precisa estar a salvo. 20 minutos depois, Isadora desceu com as crianças. Samuel e Vitória me olhavam confusos. Vovó, por que nós estamos indo embora? Perguntou Samuel. Porque a sua avó é uma pessoa má, respondeu Isadora. Essas palavras me atravessaram como uma faca. Isadora, não diga isso a eles. É a verdade. Eles saíram de casa. Evandro me lançou um último olhar cheio de veneno. Isso não termina aqui. E foram embora. Eu os vi entrar em um carro. Eu os vi se afastarem. E naquele momento eu fiquei completamente sozinha. Júlio pôs a mão no meu ombro. Você fez o certo, Esther. Eu sei que dói, mas você fez o certo. Fechei a porta e me deixei cair no chão do hall de entrada e chorei. Chorei como eu não chorava há anos, porque eu tinha ganhado a minha casa, mas tinha perdido minha filha e meus netos, e eu não sabia se um dia os veria de novo. Júlio ficou comigo por um tempo, me preparou um chá, se certificou de que eu estava bem. Antes de sair, ele me deixou o número pessoal dele. Qualquer coisa, Esther, qualquer coisa. Naquela noite, eu caminhei pela minha casa. A casa que agora estava vazia, a casa que agora era só minha. Subi para o meu quarto, peguei o celular secreto, escrevi para Júlio. Obrigada por tudo. Eu não sei o que teria feito sem você. Você não tem que agradecer. Você fez o certo. Descanse. Amanhã continuamos com o processo. Guardei o celular, me deitei na minha cama e olhei pela janela para o jardim escuro, onde um dia cresceram minhas primaveras, onde um dia brincaram meus netos, onde um dia eu fui feliz. E pensei, valeu a pena. Eu não sabia ainda, mas eu sabia uma coisa, eu não era mais uma prisioneira. Eu não vivia mais com medo. Eles não iriam mais me roubar, eles não iriam mais me agredir, e isso, de alguma forma, tinha que valer alguma coisa. Os primeiros dias depois que eles foram embora foram estranhos. A casa estava em silêncio. Um silêncio que eu não experimentava desde que eles se mudaram. Não havia gritos, não havia batidas de porta, não havia passos pesados na escada. Apenas silêncio. E embora esse silêncio devesse ter me trazido paz, ele me trazia algo mais, solidão. Uma solidão tão profunda que às vezes eu me sentava na sala e me perguntava se tinha feito o certo. Júlio me ligava todos os dias. Como você está, Esther? Bem, eu mentia. Você teve alguma notícia de Isadora? Não, nada. E era verdade. Minha filha não tinha ligado, não tinha enviado mensagens, não tinha dado sinais de vida. Era como se eu tivesse morrido para ela. Uma semana depois do despejo, Júlio veio me visitar. Ele trazia mais documentos. Esther, nós temos que conversar sobre os próximos passos. Nós nos sentamos na mesa da cozinha. Evandro apresentou uma contestação. Ele disse que você o acusou falsamente, que ele nunca te ameaçou, que tudo foi um mal-entendido. Mas eu tenho as gravações, eu tenho as fotos dos documentos. Eu sei, e é isso que vai nos salvar, mas precisamos nos preparar para um julgamento. Vai ser longo, vai ser difícil e vai ser público. Senti um nó no estômago. Público? Sim, os vizinhos vão ficar sabendo. Talvez a mídia. Esse tipo de caso às vezes atrai atenção. Eu não quero isso. Eu sei, mas faz parte do processo. E há mais uma coisa que eu preciso te perguntar. Júlio fez uma pausa. Você quer incluir Isadora na denúncia? Fiquei gelada. A Isadora? Sim, ela também pegou dinheiro seu. Ela também foi cúmplice do plano de Evandro, embora não soubesse de todos os detalhes. Tecnicamente, nós poderíamos acusá-la também. Fechei os olhos. Não. Você tem certeza?
Sim, Isadora ele é minha filha, e, embora ela tenha me machucado, eu não posso fazer isso com ela. Júlio assentiu lentamente. Tudo bem, eu respeito a sua decisão, mas quero que você saiba de algo. Isadora pode ser chamada como testemunha, e dependendo do que ela disser, ela pode se incriminar. Eu entendo. E o que há do seu testamento? Você já o modificou? Essa pergunta me doeu mais do que qualquer outra. Não. Esther, você precisa proteger o seu patrimônio. Se algo acontecer com você e seu testamento ainda deixar tudo para Isadora, Evandro encontrará uma forma de ficar com a sua casa. Ele tinha razão. Eu sabia. Tudo bem, eu vou modificá-lo. Bom, eu vou te dar o contato de um tabelião de confiança, alguém que pode te ajudar a redigir um testamento que proteja os seus interesses. Naquela tarde, depois que Júlio foi embora, eu fiquei sentada na cozinha por horas, olhando para as paredes que um dia foram testemunhas de risadas familiares, olhando para a mesa onde nós comíamos juntos, olhando para o jardim onde meus netos brincaram. E tomei uma decisão que me doeu até os ossos, mas que eu sabia que era necessária. No dia seguinte, fui ao cartório. O tabelião que Júlio me recomendou era um homem sério, mas amável. Ele se chamava Dr. Azevedo. Senhora Esther, eu entendo que a senhora deseja modificar o seu testamento. A senhora pode me dizer que mudanças deseja fazer? Respirei fundo. Eu quero deserdar a minha filha. O tabelião me olhou com uma mistura de surpresa e compaixão. A senhora tem certeza? Deserdar um filho é uma decisão muito séria. Eu sei, mas minha filha foi cúmplice de um plano para me despojar do meu patrimônio. E embora eu não a esteja processando, eu não posso permitir que ela herde algo que será usado contra mim. Eu entendo. E a quem a senhora deseja deixar como herdeiros? Fiquei em silêncio por um momento. Aos meus netos, Samuel e Vitória, mas com uma condição. O dinheiro ficará em um fundo fiduciário até que eles completem 25 anos e, enquanto isso, será administrado por alguém de confiança. Quem? O comandante Júlio Rocha. O tabelião tomou notas. Tudo bem, isso é completamente válido. E a sua casa? Minha casa também ficará em fundo fiduciário para os meus netos. Ninguém poderá vendê-la até que eles atinjam a idade e decidam o que fazer com ela. Enquanto isso, se eu falecer, a casa ficará fechada ou alugada, mas o dinheiro do aluguel irá para o fundo fiduciário. Perfeito. Algo mais? Sim, eu quero deixar uma carta. Uma carta explicando por que eu tomei essa decisão, para que meus netos, quando crescerem, entendam que não foi por ódio, foi por proteção. O tabelião assentiu. Podemos fazer isso. Passei as 2 horas seguintes redigindo meu novo testamento, e quando terminei de assiná-lo, senti um peso enorme saindo dos meus ombros. Não era vingança, era proteção, mas também era uma despedida, porque eu sabia que Isadora, quando soubesse, nunca me perdoaria. Naquela noite, escrevi a carta para meus netos. Eu a escrevi com lágrimas caindo sobre o papel. Queridos Samuel e Vitória, se vocês estão lendo isto, é porque eu já não estou mais com vocês. E provavelmente a mãe de vocês lhes disse coisas terríveis sobre mim. Provavelmente lhes disse que eu os abandonei, que eu escolhi meu dinheiro em vez da minha família. Mas eu quero que saibam a verdade. Eu os amei. Eu os amei com cada fibra do meu ser. E quando eu tive que tomar a decisão de afastar o pai de vocês da minha vida, foi a decisão mais difícil que eu tomei, mas era necessária. Porque o pai de vocês estava tentando me roubar, de tirar a minha casa, de me fazer passar por louca para poder ficar com tudo o que o avô Roberto e eu construímos durante 40 anos. E eu não podia permitir, não porque eu fosse egoísta, mas porque essa casa, esse patrimônio é o futuro de vocês. É o que eu quero deixar para vocês. A mãe de vocês cometeu o erro de escolher um homem que não a merecia, um homem que a usou, que usou a todos nós. E, embora isso parta o meu coração, eu não posso mudar o passado, eu só posso proteger o futuro de vocês. Por isso, esta casa é de vocês, este dinheiro é de vocês, e eu espero que quando forem mais velhos, entendam que cada decisão que eu tomei foi pensando em vocês. Eu amo vocês, sempre amei vocês, sempre amarei. Sua avó, Esther.
Guardei a carta em um envelope selado. Entreguei-a ao tabelião para que a anexasse ao testamento e quando saí daquele escritório, senti algo estranho. Não era felicidade, não era tristeza, era paz. Uma paz dolorosa, mas paz, afinal. Os dias seguintes foram de reconstrução. Eu comecei a limpar a casa, a me desfazer de tudo o que Evandro tinha trazido, de todos os móveis feios que ele tinha colocado na minha sala, de todas as coisas que não eram minhas. Pouco a pouco, minha casa voltou a ser minha casa. Eu voltei a colocar minhas plantas no jardim, comprei novas primaveras e as plantei no mesmo lugar onde Evandro tinha arrancado as outras. Voltei a cozinhar para mim. Refeições simples, sopas, ensopados, arroz doce. Voltei a sair para o parque, a caminhar, a cumprimentar minhas vizinhas. A dona Regina, minha vizinha ao lado, me parou um dia. Esther. Fiquei sabendo o que aconteceu. Sinto muito. Obrigada, dona Regina. Você está bem? Sim, estou bem. E ela me abraçou. Aquele abraço me lembrou que eu não estava completamente sozinha, que ainda havia pessoas boas no mundo. Um mês depois do despejo, recebi um telefonema inesperado. Era Isadora. Meu coração acelerou quando eu vi na tela. Oi, mãe. A voz dela soava fria, distante. Isadora, como você está? Como estão as crianças? As crianças estão bem. Não graças a você. Senti uma pontada no peito. Isadora, eu não quero escutar as suas desculpas, mãe. Eu só estou te ligando para te avisar uma coisa. Evandro e eu vamos sair da cidade. Nós vamos para Curitiba. Ele conseguiu trabalho lá. Mas nós não vamos voltar e eu não quero que você tente nos contatar. As crianças não precisam, na vida delas, de uma avó que destruiu a família. Isadora, eu não destruí nada. Eu só me protegi. É o que você acha. Mas a verdade é que você escolheu o seu dinheiro em vez de nós. E eu nunca vou te perdoar por isso. Filha, por favor. Adeus, mãe. E ela desligou. Eu fiquei ali com o telefone na mão, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu sabia que este momento chegaria, mas isso não o tornava menos doloroso. Naquela noite, peguei o celular secreto. Escrevi para Júlio. Isadora vai para Curitiba. Ela me disse que não quer que eu os contate, que não quer que eu veja meus netos. A resposta chegou em minutos. Eu sinto muito, Esther. Eu sei que dói, mas você fez o certo. E um dia, quando seus netos crescerem, eles vão entender. E se não entenderem, então você terá feito o certo de todas as formas. Porque o certo nem sempre é o que traz felicidade imediata. Às vezes, é o que traz paz a longo prazo. Guardei o celular. E naquela noite, em vez de chorar, fiz algo diferente. Saí para o jardim, sentei-me na minha velha cadeira de balanço e olhei para as estrelas. E pela primeira vez em muito tempo me senti livre. Livre das ameaças, livre dos roubos, livre do medo, e embora meu coração estivesse partido, eu sabia que tinha tomado a decisão correta. Porque às vezes proteger a si mesma não é egoísmo, é sobrevivência. E às vezes amar alguém significa deixá-lo ir, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível, mesmo quando o preço é a solidão. Eu fiquei ali no jardim sob as estrelas, sentindo a brisa fresca da noite, e sussurrei ao vento. Um dia eles vão entender. Um dia. E, embora eu não soubesse se esse dia chegaria, eu me agarrei a essa esperança, porque a esperança era a única coisa que me restava. E era suficiente. Passaram-se 2 anos. 2 anos em que minha vida se transformou em uma rotina tranquila, mas solitária. Eu acordava cedo, regava minhas plantas, preparava meu café, saía para caminhar no parque. Júlio continuava me visitando uma vez por semana. Ele tinha se tornado mais do que meu advogado ou meu protetor. Ele tinha se tornado meu amigo. Como você se sente, Esther? Melhor. A cada dia um pouco melhor. E era verdade. Pouco a pouco, a dor foi se transformando em aceitação. A raiva foi se transformando em paz. Eu aprendi a viver sozinha sem me sentir sozinha. Retomei minhas aulas de tricô no centro comunitário. Fiz novas amigas. A dona Regina e eu nos tornamos muito próximas. Tomávamos café juntas às terças-feiras. Íamos à missa aos domingos. Minha aposentadoria continuava chegando pontualmente todo mês. E agora todo esse dinheiro era só meu. Eu podia gastá-lo como quisesse, sem pressões, sem ameaças.
Pela primeira vez em anos, eu comprei roupas novas, cortei o cabelo, fiz um tratamento facial. Eu comecei a parecer de novo com a mulher que eu costumava ser antes que Evandro e Isadora entrassem na minha vida. O processo contra Evandro avançava lentamente. Júlio me mantinha informada de cada passo. Evandro contratou um advogado. Continua insistindo que tudo foi um mal-entendido, mas as provas falam por si só. É só questão de tempo. Quanto tempo? Mais alguns meses, talvez um ano. Esses processos são lentos. Tudo bem, eu posso esperar. E eu podia, porque eu não vivia mais com medo. Eu não vivia mais esperando que alguém fosse me roubar ou me ameaçar. Eu vivia em paz. Foi no 8º mês que recebi a primeira notícia. Júlio chegou à minha casa com uma expressão séria. Esther, eu tenho que te contar algo. O que aconteceu? Isadora e Evandro, as coisas não estão indo bem para eles em Curitiba. Eu me sentei no sofá. O que você quer dizer? Júlio pegou o celular, me mostrou uma publicação de redes sociais. Era de uma conhecida mútua de Isadora, uma prima distante. A publicação dizia: que triste ver como algumas pessoas destroem suas vidas por seguir a pessoa errada. Isadora sempre foi tão trabalhadora, e agora veja no que se transformou. Eu não entendo, eu disse. Eu fiz algumas ligações, explicou Júlio. Evandro nunca conseguiu trabalho em Curitiba. Ele mentiu. Eles foram para lá sem nada, sem economias, sem plano. E o que aconteceu? Eles estão morando em um quarto alugado, em uma área muito humilde. Isadora teve que conseguir trabalho limpando casas. Evandro continua sem trabalhar e, aparentemente, o relacionamento deles está destruído. Eles brigam constantemente. Os vizinhos reclamam do barulho. Senti um nó no estômago. Não era satisfação o que eu sentia. Era tristeza, porque embora Isadora tivesse me machucado tanto, ela continuava sendo minha filha. E as crianças? As crianças estão bem, pelo que eu sei. Elas vão para essa escola, mas estão vivendo em condições muito diferentes das que tinham aqui. Eu fiquei em silêncio. Esther, eu sei que isso deve ser difícil para você. É, mas não porque eu desfrute do sofrimento deles. É difícil porque me dói vê-los assim, mesmo que eles tenham me machucado. Júlio assentiu. Isso fala bem de você. 2 meses depois, chegou a segunda notícia. Desta vez, foi a dona Regina quem me deu. Esther, você ficou sabendo? Sobre o quê? Sobre o Evandro. Prenderam ele em Curitiba. O coração disparou. Prenderam ele? Por quê? Por tentar vender joias roubadas. Parece que ele roubou a patroa para quem Isadora trabalhava limpando. Entrou na casa quando não havia ninguém e levou um porta-joias inteiro, mas a senhora tinha câmeras de segurança. Levei a mão à boca. Meu Deus! Sim, e quando a polícia foi procurá-lo, encontraram mais joias no quarto dele. Joias que ele não conseguia explicar de onde tinha tirado. Minhas joias, as que ele me roubou há meses. Liguei para Júlio imediatamente. Júlio, você ficou sabendo do Evandro? Sim, acabaram de me informar. A polícia de Curitiba encontrou várias peças que correspondem à descrição das joias que você reportou como roubadas. Meus brincos, minha aliança de casamento e outras coisas que eu nem sabia que estavam faltando. O que vai acontecer agora? Eles vão processá-lo em Curitiba pelo roubo recente, mas, assim que ele cumprir essa sentença, será extraditado para São Paulo para enfrentar as acusações que já temos contra ele. Esther. Este homem vai para a cadeia, não há dúvida. Desliguei o telefone e não senti alegria, não senti vingança, apenas senti cansaço, cansaço de toda essa dor, de toda essa destruição. 3 semanas depois, recebi um telefonema. Era um número desconhecido. Oi, mãe. Era Isadora. A voz dela soava quebrada, destruída. Isadora. Mãe, eu preciso falar com você. Tudo bem, fale. Escutei soluços do outro lado da linha. Prenderam o Evandro. Ele está na cadeia. E eu não tenho dinheiro para um advogado. Não tenho dinheiro para nada. Mal tenho para comer. Eu sei que eu não tenho o direito de te pedir nada. Eu sei que eu te machuquei. Eu sei que eu fui uma mãe ruim. Mas por favor, mãe, por favor, eu preciso de ajuda. As crianças precisam de ajuda. Cada palavra era uma punhalada no meu coração. Isadora, você sabia o que Evandro estava tramando? Silêncio. Me responda com a verdade.
Mais soluços. Não tudo. Eu não sabia que ele tinha te agredido. Eu não sabia que ele queria te declarar incapaz, mas eu sabia que ele estava te tirando dinheiro. Eu sabia que ele tinha vendido as suas joias e eu não fiz nada para impedi-lo. Por que não? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha medo de que se eu o deixasse, eu não ia conseguir sustentar meus filhos sozinha. E eu pensei que se você nos desse dinheiro, todos nós ficaríamos bem. Mas vocês não estavam bem, Isadora. Vocês estavam me destruindo. Eu sei, mãe, e eu sinto muito. De verdade, eu sinto muito. Fechei os olhos. Isadora, eu não vou te ajudar com um advogado para o Evandro. Mãe, por favor. Não, aquele homem me roubou, me ameaçou, me agrediu e planejou tirar tudo de mim. Eu não vou mover um dedo para ajudá-lo. Tudo bem, eu entendo. Mas e as crianças? E eu, mãe? Eu não tenho um emprego estável. Eu mal consigo pagar o aluguel. Samuel precisa de óculos e eu não posso pagar. Vitória está comendo só feijão e arroz. Senti meu coração se partir em dois. O que você quer que eu faça, Isadora? Eu não sei. Eu só preciso de ajuda. Qualquer ajuda. Respirei fundo. Eu vou fazer uma transferência bancária para você. R$ 1.500, mas com uma condição. Qual? Que você use esse dinheiro só para as crianças, para comida, para material escolar, para o que eles precisarem. Não para advogados para o Evandro, não para aluguéis caros. Só para as crianças. Sim, mãe. Sim, eu prometo. E mais uma coisa, Isadora. Isso não significa que estamos bem. Não significa que eu esqueci o que aconteceu. Mas eu não vou deixar meus netos sofrerem pelos erros dos pais. Obrigada, mãe. Isadora, você ainda ama o Evandro? Houve um longo silêncio. Eu não sei. Talvez eu o amasse, ou talvez eu só tivesse medo de ficar sozinha. Mas agora que eu vejo no que a nossa vida se transformou, eu acho que eu nunca o conheci de verdade. Ele te usou, Isadora. Usou a nós duas. Eu sei. Nós desligamos. Naquela tarde, eu fiz a transferência. R$ 1.500. Não por Isadora, mas por Samuel e Vitória. Júlio veio me visitar no dia seguinte. Fiquei sabendo que você falou com Isadora. Como você ficou sabendo? Porque eu te conheço, Esther. E porque imaginei que ela te procuraria. Eu dei dinheiro a ela, só para as crianças. Júlio assentiu. Você fez bem, mas tome cuidado, não deixe que ela te manipule de novo. Não vai. Eu já aprendi. 3 meses depois, chegou a notícia final. Evandro foi sentenciado a 5 anos de prisão em Curitiba por roubo e, depois de cumprir essa sentença, seria transferido para São Paulo para enfrentar as acusações de violência patrimonial, ameaças e fraude. No total, ele enfrentava até 10 anos de cadeia. Júlio me confirmou por telefone. Acabou, Esther. Nós ganhamos. Mas eu não senti que tinha ganhado nada. Eu só senti que finalmente podia fechar aquele capítulo. Isadora me ligou uma última vez naquele ano. Mãe, eu vou me divorciar do Evandro. Eu acho bom, minha filha. E eu queria te perguntar uma coisa. Diga, você acha que um dia pode me perdoar? Eu fiquei em silêncio. Eu não sei, Isadora. Talvez um dia, mas hoje ainda dói demais. Eu entendo. Mas eu quero que você saiba de algo. Mesmo que eu não possa te perdoar agora, eu nunca vou parar de me preocupar com você. E eu nunca vou parar de amar meus netos. Obrigada, mãe. Cuide-se, Isadora. E cuide dos meus netos. Eu farei. E nós desligamos. Naquela noite, eu saí para o jardim. Minhas primaveras tinham crescido lindas, mais lindas do que antes. Sentei-me na minha cadeira de balanço e olhei para as estrelas e pensei em tudo o que tinha acontecido, em tudo o que eu tinha perdido e em tudo o que eu tinha ganhado. Porque sim, eu tinha perdido minha filha, eu tinha perdido o relacionamento com meus netos, eu tinha perdido a ilusão de uma família unida, mas eu tinha ganhado algo mais valioso: minha dignidade, minha casa, minha paz e a certeza de que eu tinha feito o certo. Evandro estava na cadeia, não porque eu o tivesse vingado, mas porque as próprias ações dele o levaram até lá, porque a vida, cedo ou tarde, sempre cobra as suas dívidas. E, embora me doesse ver Isadora sofrendo as consequências das suas decisões, eu sabia que esse sofrimento era necessário. Porque só através da dor se aprende.
Só através da perda se valoriza o que se tinha. E talvez, só talvez, um dia Isadora entenderia. Entenderia que eu não a abandonei, que eu só me protegi e que às vezes o amor maior é o amor que te obriga a soltar. Eu fiquei ali sob as estrelas, sentindo a brisa fresca e pela primeira vez em muito tempo sorri, porque eu sabia que eu ia ficar bem, porque eu sabia que o karma tinha feito o seu trabalho e porque eu sabia que, embora o caminho tivesse sido doloroso, valeu a pena. Valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de solidão, porque no final eu aprendi a lição mais importante de todas, que às vezes a justiça não vem das nossas mãos, ela vem do universo e chega exatamente quando tem que chegar. Passaram-se 2 anos desde aquela noite em que Evandro me arrastou pelo cabelo e me trancou naquele quarto escuro. 2 anos desde que eu peguei meu celular secreto e pedi ajuda. 2 anos desde que a minha vida mudou para sempre. Hoje eu tenho 63 anos e quando me olho no espelho, vejo uma mulher diferente. Vejo rugas que não estavam antes, cabelos brancos que se multiplicaram, mas também vejo algo mais. Vejo força, vejo dignidade, vejo paz. Minha casa continua sendo o meu refúgio, eu a tenho preenchido de novo com coisas que me fazem feliz, plantas em cada canto, fotografias de Roberto, livros que eu sempre quis ler e nunca tive tempo. O jardim está mais lindo do que nunca. As primaveras cresceram tanto que a dona Regina diz que parecem nuvens rosadas flutuando sobre a cerca. Eu continuo saindo para o parque todos os dias. Continuo tomando café com as minhas amigas, continuo frequentando minhas aulas de tricô. Minha vida é simples, mas é minha. Júlio continua me visitando. Não mais como meu advogado, mas como meu amigo. Tomamos café, conversamos, rimos. Há alguns meses ele me confessou algo. Esther, quando você me ligou naquela noite, há 2 anos, eu não sabia quão grave era a sua situação. Mas assim que eu escutei a sua voz, eu soube que tinha que te ajudar, porque você me ajudou há muitos anos, quando ninguém mais o fez. E essa é uma dívida que eu nunca esqueci. Você não me devia nada, Júlio. Claro que devia. E mais do que isso, eu fico feliz por ter estado lá. Fico feliz por ter feito parte da sua recuperação. Essas palavras me comoveram profundamente, porque me lembraram que, embora eu tenha perdido uma família, eu ganhei amizades verdadeiras. O julgamento contra Evandro terminou há 6 meses. Ele foi declarado culpado de todas as acusações: violência patrimonial, ameaças, fraude, esbulho tentado. No total, ele foi sentenciado a 12 anos de prisão, 12 anos em que ele não poderá fazer mal a mais ninguém. Quando Júlio me deu a notícia, eu não senti alegria, não senti vingança cumprida, apenas senti alívio, alívio de que finalmente tinha terminado. Minhas joias foram recuperadas, minha aliança de casamento, meus brincos de ouro, tudo. Quando me devolveram, eu chorei. Não porque fossem valiosas, mas porque representavam memórias, momentos com Roberto, pedaços de uma vida que eu pensei que tinha perdido para sempre. Agora, eu as guardo em um cofre no banco. Eu não as uso mais, mas saber que estão ali a salvo me dá tranquilidade. Isadora e eu conversamos a cada 2 ou 3 meses. Não é um relacionamento próximo. Ainda há muita dor, muitas feridas que não cicatrizaram, mas é alguma coisa. Ela continua em Curitiba. Conseguiu um emprego estável em uma loja de departamento, nada luxuoso, mas suficiente para sustentar os filhos. Ela se divorciou de Evandro há 1 ano. Diz que foi a melhor decisão da vida dela. Mãe, você tinha razão. Ela me disse na nossa última ligação. Aquele homem me destruiu a nossa família. E o pior é que eu permiti. O importante é que você já saiu disso, minha filha. Sim, mas eu perdi tanto no caminho. Perdi você, perdi sua confiança, perdi anos da minha vida. Você ainda é jovem, Isadora. Você ainda pode reconstruir. Eu estou tentando, mãe. De verdade, eu estou tentando. E eu acredito nela, porque embora eu ainda não possa perdoá-la completamente, eu vejo nela uma mudança, vejo arrependimento genuíno, vejo crescimento. E isso me dá esperança. Meus netos, Samuel e Vitória, agora têm 11 e 9 anos.
Eu falo com eles por videochamada uma vez por mês. Isadora me permite. No começo, as conversas eram estranhas. As crianças me olhavam com desconfiança, com a história que Isadora tinha lhes contado durante meses. Mas, pouco a pouco, essa desconfiança foi desaparecendo. Agora eles me contam sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos deles. Samuel quer ser veterinário, Vitória quer ser professora. Eu lhes digo que estou orgulhosa deles, que eu os amo, que eu sempre vou estar aqui se eles precisarem de mim. E embora eu não possa abraçá-los, embora eu não possa vê-los crescer de perto, pelo menos eu posso estar presente na vida deles desta forma. O testamento que eu modifiquei há 2 anos continua em vigor. Tudo o que eu tenho será deles quando eu já não estiver, a casa, as economias, tudo. E a carta que eu escrevi continua guardada no cartório, esperando o dia em que eles a lerão, esperando o dia em que eles entenderão. Às vezes, quando estou sozinha em casa, eu me pergunto se tomei as decisões certas, se eu deveria ter sido mais paciente com Isadora, se eu deveria ter dado mais oportunidades. Mas então eu me lembro daquela noite, lembro-me da dor dos cabelos sendo arrancados. Lembro-me do gosto de sangue na minha boca. Lembro-me do medo de estar trancada naquele quarto escuro. E eu sei que eu não tive escolha, que o que eu fiz foi sobrevivência, não vingança, não egoísmo, sobrevivência. E se eu tivesse que fazer de novo, eu tomaria as mesmas decisões, porque eu aprendi algo muito importante nestes 2 anos. Eu aprendi que amar a si mesma não é egoísmo. Eu aprendi que impor limites não é crueldade. Eu aprendi que proteger a sua paz é um ato de amor próprio. E eu aprendi que às vezes a família que você escolhe é mais forte do que a família de sangue. A dona Regina se tornou a irmã que eu nunca tive. Júlio se tornou o filho que Isadora não pôde ser. Minhas amigas do tricô se tornaram a minha rede de apoio. E, embora eu sinta falta do que poderia ter sido, sou grata pelo que é. Há algumas semanas, enquanto eu regava as primaveras, eu encontrei algo enterrado na terra. Uma pequena caixa de metal enferrujada. Eu a abri com cuidado. Dentro havia uma fotografia antiga, uma fotografia de Isadora quando ela tinha 5 anos. Ela estava no jardim sorrindo, com as mãos cheias de terra, plantando flores comigo. Eu fiquei olhando para aquela fotografia por muito tempo e chorei. Chorei pela menina que ela foi. Chorei pela mulher em que ela se transformou. Chorei por tudo o que se perdeu no caminho. Mas eu também sorri, porque aquela menina da fotografia ainda existe em algum lugar. E talvez, só talvez, um dia ela voltará. Eu guardei a fotografia no meu quarto em um pequeno porta-retrato sobre minha cômoda para me lembrar de que, embora as pessoas mudem, o amor não desaparece, ele só se transforma. Ontem à noite eu tive um sonho. Sonhei com Roberto. Estávamos no jardim. Ele estava plantando primaveras. Eu estava preparando café coado e ele me disse algo que ficou gravado em mim ao acordar. Você fez bem, amor. Eu estou orgulhoso de você. Eu não sei se foi realmente um sonho ou apenas meu subconsciente me dando a permissão que eu precisava, mas me trouxe paz. Hoje, enquanto eu escrevo esta história na minha mente, enquanto eu a repasso para contar, eu sei exatamente por que preciso compartilhá-la. Não para buscar compaixão, não para buscar vingança, mas para que outra mulher em algum lugar saiba que não está sozinha, que se ela está vivendo o que eu vivi, há uma saída. Se ela está sendo abusada, manipulada, despojada, há esperança. Que ela não tem que aguentar, que ela não tem que ficar calada, que ela tem o direito de se proteger, que ela tem o direito de viver em paz e que o amor à família não significa permitir o abuso. Se a minha história puder ajudar uma única mulher a abrir os olhos, a pegar o celular dela, a pedir ajuda, então tudo o que eu vivi terá valido a pena, porque o silêncio protege o abusador, mas a verdade liberta a vítima. E eu não sou mais uma vítima, eu sou uma sobrevivente. Eu tenho 63 anos, moro sozinha na minha casa. Minhas primaveras florescem a cada primavera, e embora a minha vida não seja perfeita, ela é minha, e isso é suficiente. Esta manhã, enquanto eu tomava meu café no jardim, eu vi uma borboleta pousar nas primaveras. Ela era amarela, brilhante, linda,
E eu pensei em algo que minha mãe costumava me dizer quando eu era criança. As borboletas são as almas dos nossos entes queridos que vêm nos visitar. Eu não sei se eu acredito nisso, mas eu gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar que Roberto veio me ver. Eu gosto de pensar que ele está orgulhoso. Eu gosto de pensar que tudo vai ficar bem. E sabe de uma coisa, querida amiga que me escuta de onde você estiver? Tudo vai ficar bem. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia, porque a vida sempre encontra a forma de se equilibrar. O karma sempre cobra as suas dívidas e a justiça, mesmo que tarde, sempre chega. Você só tem que ser forte o suficiente para aguentar até que ela chegue. Você só tem que ser corajosa o suficiente para pedir ajuda. E você só tem que se lembrar de uma coisa, que a sua vida pertence a você e ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirá-la de você.